amor de Deus, cara. Cara, tem que ser orgulho de ser brasileiro. É brasileiro, não quer ser brasileiro? Vai jogar em outra seleção, pede a Deus pra nascer de novo e nascer em outro país. Pode naturalizar. Pô, ai não, nego lá fora, na Europa, me entende melhor e sabe o meu futebol. Que futebol? Que futebol, amigo? Que é normalzinho. Sinto que realmente é diferente o carinho do torcedor brasileiro comigo do que o pessoal de fora que me acompanha, né, mais diariamente lá fora. Aí vem esse Zé Ruelinha, que não ganhou nada. Ele joga no Barcelona. Você joga no Barcelona, você não consegue jogar aqui porque o povo brasileiro não é o povo brasileiro que entra no campo, ô orelhudo. Você tem que jogar. O plano pode finalmente aparecer hoje. Durante semanas, Carlo Ancelotti enviou sinais sobre Rafinha. Vieram os elogios, vieram as demonstrações de confiança e vieram análises apontando que o atacante poderia ter um papel cada vez mais importante na seleção brasileira. Mas até agora, tudo aconteceu longe dos holofotes. Hoje é diferente. Hoje é Copa do Mundo. Hoje é Marrocos. E existe uma pergunta que está ficando impossível de ignorar. Será que o jogo desta noite vai revelar aquilo que Ancelotti parece enxergar em Rafinha desde que chegou? Porque quanto mais os fatos aparecem, mais essa história fica interessante. Se existe uma coisa que mudou nas últimas semanas, foi a forma como Rafinha passou a ser tratado dentro da narrativa da seleção brasileira. No começo, a discussão era simples. Muitos enxergavam Rafinha como apenas mais uma opção ofensiva. Um jogador importante, mas sem necessariamente ser uma das peças centrais do projeto. Só que algo começou a mudar. Primeiro vieram declarações de Ancelotti destacando características específicas do atacante. Depois surgiram comentários sobre intensidade, movimentação e capacidade de cumprir funções importantes dentro do sistema. Parece pouco? Talvez. Mas em futebol de seleção, principalmente em Copa do Mundo, os detalhes costumam dizer muito mais do que grandes manchetes. E aqui aparece o primeiro sinal que merece atenção. Diversos veículos esportivos continuam colocando Rafinha entre os nomes mais importantes da equipe para a estreia contra Marrocos. Isso não garante absolutamente nada. Mas levanta uma pergunta. Por que a confiança em Rafinha continua crescendo justamente quando a pressão aumenta? Porque agora não estamos falando de amistosos, não estamos falando de testes, estamos falando da Copa do Mundo. E foi justamente às vésperas desse jogo que Ancelotti voltou a destacar a conexão entre Vinícius Júnior e Rafinha durante os treinamentos. Pode parecer apenas um comentário, mas será que é só isso? Ou será que o treinador está deixando pistas sobre algo maior? A resposta ainda não existe, mas o contexto chama a atenção. O próprio Rafinha também falou recentemente sobre Ancelotti. O atacante deixou claro que quer ajudar o treinador nesta nova fase da seleção. E é justamente aqui que a história começa a ganhar uma segunda camada. Porque enquanto a maioria das pessoas olha apenas para a escalação, existe outra discussão acontecendo nos bastidores. Qual é o verdadeiro papel de Rafinha dentro da ideia de jogo de Ancelotti? Essa pergunta parece cada vez mais relevante. Principalmente porque o treinador italiano também fez questão de alertar sobre a força de Marrocos. Segundo declarações reproduzidas pela Reuters, Ancelotti destacou que o Brasil precisará estar em alerta máximo diante do adversário. E isso muda tudo. Porque se existe um momento ideal para revelar a importância de um jogador dentro de um sistema, esse momento costuma aparecer justamente em partidas difíceis. Partidas que exigem disciplina, partidas que exigem inteligência, partidas que exigem leitura tática. E é exatamente esse o cenário que o Brasil encontra hoje. Agora surge um detalhe interessante. Alguns analistas começaram a levantar uma possibilidade que ainda não passa de interpretação. Não é fato confirmado, não existe declaração oficial dizendo isso. Mas a hipótese existe, e se Ancelotti estiver preparando Rafinha para exercer uma função ainda mais relevante do que muita gente imagina.
E se a discussão não for mais sobre ser titular ou reserva? E se a verdadeira questão for o tamanho da responsabilidade que ele pode receber dentro da equipe? Perceba como a narrativa mudou. Sem alarde, sem anúncio oficial, sem manchetes gigantes. Mas mudou. E talvez seja exatamente por isso que o jogo de hoje desperta tanta curiosidade. Porque pela primeira vez teremos a oportunidade de observar essa história longe das entrevistas, longe dos treinos fechados e longe das especulações. Hoje tudo acontece diante do mundo inteiro. Hoje a teoria encontra a prática. Hoje os sinais podem virar evidência ou podem não virar. E essa é justamente a parte fascinante desta história. Porque, independentemente do resultado, existe algo que estaremos observando durante toda a partida. Os movimentos, as escolhas, as funções, as conexões e, principalmente, a forma como Ancelotti utiliza Rafinha dentro do plano da seleção brasileira. Talvez no final do jogo a resposta fique clara, talvez a dúvida fique ainda maior. Mas uma coisa parece certa. A história de Rafinha nesta Copa do Mundo entrou em um novo capítulo. Agora, deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que Ancelotti está preparando algo especial para Rafinha? Ou toda essa conversa está sendo exagerada pela expectativa em torno da estreia? Inscreva-se no canal e ative as notificações porque esta novela está apenas começando. E no próximo vídeo, vamos responder a pergunta que pode mudar completamente essa narrativa. Depois do confronto contra Marrocos, a atuação de Rafinha confirmou aquilo que Ancelotti vinha enxergando. Ou revelou uma história totalmente diferente? A resposta vem no próximo capítulo.